De volta com Começando Bem o Seu Dia com o quadro Família em Sintonia dessa quarta-feira. Gente, Mateus 18, 20, o Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, disse Jesus. Guarde isso. A presença de Jesus se faz quando pessoas se reúnem em torno dele, quando o buscam, quando clamam por ele. Eu ia trazer para vocês, mas o Léo vai colocar aí para vocês verem a ilustração da diferença que existe. Se você pegar um graveto, e você dobrá-lo, você quebra esse graveto, aqueles palitinhos de bambu, né? Com facilidade, é um graveto. Mas quando você coloca um feixe, né, de gravetos, ou um feixe desses palitinhos, de churrasquinho, e tenta quebrá-lo, você não vai conseguir quebrar aquilo de jeito nenhum. Vai ser muito difícil você conseguir quebrar um feixe. Assim é a oração da família. Se a gente não ora, quando vem as dificuldades, vem as batalhas, as lutas, e toda a família passa por isso, a possibilidade daquilo se quebrar é grande. Mas quando a família se junta, quando ela se une, ela se fortalece e ela se protege. Existem até estudos que mostram, que apontam, que exemplificam, né? Que demonstram que famílias que oram juntas, mesmo que seja por 5 minutos antes de sair de casa, relatam uma qualidade de vida de paz, de maior paz e de unidade dentro do lar. É o graveto e os gravetos, o feixe, né? A diferença de um para outro. Qual é o ensino prático que a gente tem nisso aqui? Um deles é que a oração, ela tem o poder, a qualidade de alinhar os corações. É um dos fatores, uma das características do poder da oração. Porque fica muito mais difícil você brigar com alguém com quem você acabou de orar. Imagine, a gente vai, se reúne em família, começa a orar e começa a colocar as rotinas do dia a dia, os assuntos, as necessidades, aquilo que precisa ser executado naquele dia, orando um pelo outro, o marido com a esposa e com o filho, etc, tudo mais. E depois de orar é muito mais difícil as pessoas saírem daquela oração e brigarem. Por quê? Porque a oração, ela tem um poder, né? A oração em conjunto, né? A oração em família tem um poder de desarmar conflitos. A oração em família, ela costuma gerar entre os membros daquela família empatia, cumplicidade. E aquela oração em conjunto, em família, ela relembra que todos dependem do mesmo Deus. É uma das grandes lições. Então a oração em conjunto, ela alinha os corações. Uma outra coisa importante sobre a oração em família, em conjunto, né? É que ela não precisa, o altar, porque a oração, quando a gente senta para orar, a gente está estabelecendo, a gente está criando, né? Gerando um altar. Mas esse altar não precisa ser longo, não é preciso fazer uma oração em família de 2 horas, ler o Salmo 119 todo. Não, ela pode ser curta, mas ela precisa ter qualidade. Pode ser um tempo de 5 minutos de oração, desde que seja sincero, seja transparente, né? Talvez seja antes de dormir, ou seja na hora do café da manhã ou na hora do almoço, mas que seja algum tempo de oração, já estabelece o altar. Eu digo para vocês que o importante nisso tudo é a constância. Eu estou falando tudo isso aqui, mas eu estou falando isso debaixo de um desafio pessoal e próprio. Eu creio que eu preciso fazer mais isso com a minha esposa, somos nós dois e a Márcia agora, a gente precisa fazer isso, restabelecer. Não fala sobre restabelecer o altar caído? Talvez um dos altares que esteja caído na vida seja o altar da oração. A constância promove consistência e você tem uma capacidade de enfrentar com muito mais poder os desafios do dia a dia. Ok? Você entendeu isso? Eu tenho certeza. Primeiro, alinhe o coração. Segundo, lembre-se que o altar não precisa ser longo. Vamos fazer uma aplicação nisso aqui para nos ajudar. Quando eu falo aplicação, desafio para mim também. Corta para aí, corta para cá também. Hoje, desafio. Hoje, antes de dormir,
vamos tentar reunir quem está em casa e orar pelo menos por 5 minutos? Quem sabe ler um versículo? Quem sabe pedir perdão? Quem sabe colocar uma situação, um desafio, um propósito, um plano? Eu já estou pensando aqui no que eu vou colocar nesse altar de oração hoje quando reunir com a família. Eu já sei o que eu vou falar para eles, tá? Faz isso. Quem sabe durante 7 dias. E aí na próxima semana você me conta como é que foi o resultado desse altar, que seja de 5 minutos, que foi erguido por você e sua família. Mas Pastor Eduardo, o pessoal em casa não é crente. Quem disse que eu estou falando isso para crente só? Eu estou falando isso para quem crê em Deus, na palavra. Quem quer colocar Jesus como o Senhor da sua vida. Eu estou colocando isso aqui como uma experiência que você vai viver de forma sobrenatural com o Espírito Santo. Faça isso. Eu já vou começar aqui colocando a nossa vida, esse propósito que é muito bom, saudável, construtivo diante de Deus. Amém? Pai, eu coloco diante do Senhor, de forma prática, o pedido de auxílio do Teu Espírito para ajudar a mim e a pessoa que está me assistindo ainda hoje, a estabelecer um altar de oração, para que o coração de cada um possa se alinhar, para até que brigas comecem a cessar, desentendimentos, e venha, ao invés de briga, cumplicidade. Venha planejar juntos. Pai, ajude a pessoa que está me assistindo, em nome de Jesus, a ter uma constância. Não precisa ser um tempo longo, Senhor, mas que seja de qualidade. Pode ser curto, mas que ele tenha qualidade. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu estou com uma expectativa muito grande de que essa devocional de hoje vai girar uma chave na minha e na sua vida. Isso vai ser muito bom em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu volto com um quadro Família em Sintonia para a gente fazer um fechamento disso tudo. Daqui a pouquinho, espera aí, estou voltando. Bem, gente, de volta aqui com Começando Bem o Seu Dia. Eu só para finalizar aqui esse quadro de hoje do Família em Sintonia, nós precisamos construir um altar. E esse altar precisa ser construído com a presença de Jesus. Coloque, é a minha aplicação de hoje, coloque todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades, todos os sonhos e planos junto com a sua família diante de Deus hoje, e seja curto, leia um versículo do livro de Provérbios ou um versículo do livro de Salmos que tenha aplicação com planos, sonhos, algumas dificuldades, ansiedades e lutas pelas quais você esteja passando em família, e você vai ver Deus agir em cima desta atitude de fé em nome de Jesus. O programa está terminando hoje, quarta-feira. Nós temos as nossas células e life groups que se reúnem nos lares. Se você ainda não frequenta uma célula, um life group, que é uma reunião nas casas, nós vamos colocar o nosso WhatsApp para que você faça contato, peça para saber onde tem uma célula mais próxima da sua casa, para que você possa fazer parte de um grupo pequeno, mas amoroso, família, cúmplice e que vai ajudar você nessa caminhada, tá bom? Deus fique contigo, Deus te abençoe. Até amanhã, quinta-feira, com o nosso Começando Bem o Seu Dia, em nome de Jesus. Conosco.